se refere à atualidade do Marx, mesmo aqueles que falam que o Marx morreu, né, os próprios afirmam que não tem como entender o capitalismo se não estudar Marx. Então, mesmo que as pessoas não sejam marxistas, a leitura de Marx é uma questão fundamental para entender os mecanismos do sistema capitalista e o mundo que a gente vive hoje, né? Apesar das mudanças, como o Silvio Costa já colocou, né? Mas na essência, a essência ainda continua a mesma. A essência do capitalismo é a mesma do Marx do século XIX, com várias mudanças. Se nós não fosse prever as mudanças, não trabalharia com a dialética da qual Marx trabalha, né? Na dialética pressupõe alguns tipos de mudança, né? Então você tem a mudança em espiral, e nós estamos num patamar diferente do que o Marx tinha na época dele, mas essencialmente continua o sistema capitalista o mesmo. Nesse trabalho do Marx, ele trabalha as categorias econômicas, né? E essas categorias, na visão do Marx, elas derivam, ela deriva de um conceito da realidade social. O Marx não trabalha, isso já deve ter sido dito aqui. Bom, quando vocês forem discutir ideologia alemã, que é com o meu colega Romualdo, ele vai aprofundar nisso melhor, né? Mas Marx trabalha baseado no conceito, as categorias que Marx trabalha têm como base a realidade social, né? No caso específico dos manuscritos, trabalha com as categorias econômicas baseadas na realidade social. Dessa forma, isso quer dizer que são as formas históricas da objetivação do homem. Então não dá para você pensar nas categorias econômicas sem pensar nessas formas históricas da objetivação do homem. Marx entende que o processo de construção social que a construção social é um processo histórico, não é dado, é construído ao longo do tempo, de geração em geração, né? Ou seja, que essas formas históricas, né, é produto da praxis histórica. O homem, ao longo do tempo, então, construindo a sociedade em que ele vive. Isso quer dizer que Marx trabalha objetivamente com o homem enquanto ser social. Existem algumas correntes do marxismo que trabalha as questões mais subjetivas, mas basicamente elas não fogem do fato de que o homem é uma construção social. E em função disso, né, todo o pensamento de Marx permeia então essa questão. E dentro da construção do homem enquanto ser social, uma categoria se destaca, que é a categoria trabalho. Primeiro, o trabalho é uma ação social. Não existe trabalho sem a sociedade, fora da sociedade, né? Então o homem, por essência, nessa concepção, o homem é um ser social e o trabalho é uma das categorias que faz com que o homem seja um ser social. Isso quer dizer que o trabalho ele vai permear o ser humano, né? Não existe então o ser humano. Quando eu falo trabalho, eu trabalho de forma genérica. Eu vou chegar no trabalho no sistema capitalista, mas eu trabalho de uma forma genérica. Isso quer dizer que o trabalho está na base da formação do ser social. Em sociedade que o homem cria, que o homem produz, que o homem transforma a natureza, né? E essa transformação, e o fato
da formação do trabalho ser a formação do ser social, isso quer dizer que é a transformação do desejo animal em desejo humano. Que o homem, ele é natureza, ele é um ser animal, mas ele tem uma diferença, que é a sua racionalidade, que uma das categorias que vai possibilitar essa racionalidade é o trabalho, além da linguagem e várias outras, mas o trabalho é uma das categorias que vai proporcionar essa racionalidade. Ou seja, o trabalho transforma o desejo animal em desejo humano, né? Ou seja, o trabalho, ele processa a metamorfose, né, aonde o homem passa a ter o domínio do tempo. Com o trabalho, o homem passa a ter o domínio do tempo. Ele consegue transformar a natureza e, ao mesmo tempo, ele passa a ter o domínio do tempo, né? Ou seja, realiza fins humanos naquilo que é natural. Ele dá um sentido à natureza, um sentido humano à natureza. Por exemplo, a floresta amazônica. A floresta amazônica é uma floresta, e daí? Né? O que significa a floresta amazônica? Hoje em dia, na nossa sociedade, já foi provado que ela não é o pulmão do mundo, mas ela é reserva de valor, né? A cobiça na Amazônia não é porque a Amazônia ela é uma floresta e vamos preservar o verde. Não tem nada disso. Isso é uma linguagem popular. A Amazônia hoje é uma reserva de valor, é uma das maiores biodiversidades que nós temos. Em função disso, dos avanços na biogenética, na engenharia genética, a Amazônia é extremamente importante como reserva de valor. Não são apenas os minérios contidos lá, mas também outras questões que tornam ela muito cobiçada, né? Há pouco tempo nós vimos o Lula falando fazendo um discurso que a Amazônia pertence ao Brasil, né, e ao povo brasileiro, porque tem um empresário que está tentando vender a Amazônia, né, você deve ter ouvido falar disso, e saiu um grande jornal dos Estados Unidos que a Amazônia pertence ao mundo e não a um determinado país, né? Então, isso por quê? Porque a Amazônia é uma reserva de valor. Porque, na verdade, o homem realiza os seus fins, tá certo? Naquilo que é natural. Ele faz como? Através do trabalho. Tá certo? Então, o trabalho é a ação transformadora da natureza, né? Isso quer dizer que, para Marx, é a realização dos desígnios humanos na natureza. Isso, na verdade, o trabalho tem essa capacidade, né, de realizar os desígnios humanos da natureza. Em outras palavras, é a humanização da natureza. Nós olharmos à nossa volta, vamos perceber que tudo que temos aqui é natureza. O vidro é quartzo derretido, né? Tem cimento, tudo isso é natureza. Natureza acresce de quê? De trabalho, né? Então você acresce trabalho à natureza, isso é a natureza humanizada. E se nós formos além, aquelas árvores que estão em volta aqui, nada disso é artificial. Tem muita siliperuna que é originária da Mata Atlântica, e aqui não é aqui nessa região nossa não tem Mata Atlântica, né? Então, ou seja, o homem tem essa capacidade de humanizar a natureza, de colocar parte de si na natureza, feito isso através do trabalho.